O que você está vendo é uma transmissão ao vivo de CCTV de um call center fraudulento. Neste exato momento, esse grupo repugnante de golpistas está rindo de alguém que acabou de ser enganado com sucesso. Mais tarde, a situação tomará um rumo inesperado quando todo o escritório ouvir seus nomes reais sendo revelados um por um. Mas antes de chegarmos a esse ponto, é importante entender como o hacker rastreou esses golpistas e obteve todas as suas informações pessoais. Se alguma vez alguém tentou consertar seu computador, é provável que já tenha ouvido falar da Geek Squad. Trata-se de uma empresa enorme que conserta praticamente qualquer coisa relacionada à tecnologia. Devido à sua popularidade, muitas pessoas a procuram no Google, mas os golpistas aproveitaram essa situação. Por isso, o primeiro resultado nos motores de busca nem sempre é o site legítimo, mas sim uma série de anúncios de empresas com nomes e designs semelhantes, muitas das quais são fraudes. A maioria das pessoas não percebe essa diferença. Elas apenas procuram um número de contato para resolver seu problema, sem saber que, do outro lado da linha, não há especialistas em computadores, mas sim um grupo de golpistas na Índia. O hacker, no entanto, conhece esses números e os liga de propósito. Como parte do golpe, os criminosos tentam fazer com que suas vítimas baixem um software de acesso remoto. Mas o que eles não sabem é que isso pode ser usado contra eles. Com a estratégia certa, o hacker consegue reverter a conexão e obter acesso a OS computadores dos golpistas. So how do I get my Gmail fixed? We have to put some securities on your computer system to remove the hackers and the Trojans. Neste momento, o golpista se conectou ao hacker, mas o hacker também se conectou a ele e está observando a tela do seu computador enquanto ele tenta executar um golpe. It's a Trojan. You can see 12 connections. Do you have 12 computer and laptop with you? O golpista abre o comando chamado netstat, que mostra a atividade da rede, e tenta convencer a vítima de que seu PC está infectado com um trojan. No entanto, essas conexões são completamente normais, e qualquer informação contrária é uma mentira. Quando o hacker ligou pela primeira vez para Frank Williamson, descobriu que seu verdadeiro nome era Dish. Fingindo ter problemas para acessar o Gmail, o hacker deixou que Dish analisasse a situação sem nenhuma evidência real. O golpista afirmou que a causa do problema era um Trojan. A explicação é simples. Dish não sabe consertar nada. Em vez de oferecer soluções reais, ele inventa diagnósticos falsos, pois dessa forma pode enganar suas vítimas e ganhar muito mais dinheiro. A new tab open up in the browser automatically, right? It directs you a new website, and that website has been planted by them only, so that once your IP get connected with them, then they install something on your Windows without any permission. Depois de dizer um monte de nada, o golpista tinha quase certeza de que havia convencido o hacker sobre seu falso problema. Foi então que começou a tentar vender para ele um plano de suporte caro e falso. You have to pay for two things. Okay. The driver toolkit and your anti-Trojan security of the web root. The driver toolkit is of the $90. Okay. And your anti-Trojan security of the web root will be approximately near about $129. O que ele está tentando vender não passa de jargão técnico, e a essa altura, o hacker já tinha perdido tempo suficiente e decidiu confrontá-los. I just want to know why you scam people. That's all I want to know. I guess you make a lot of money, right? We are not. You're not scammers? We are fixing your issue. Yeah, okay. So you're not scammers, and yet you bring up something that is not indicative of Trojans. This computer is a virtual computer. This thing you bring up with your dummy computer system. Yeah. All these things are false. So you are a scammer, not. Oh, so I'm a scammer. So we are fixing the people. okay, yeah. Enquanto isso, o hacker escaneava silenciosamente a rede do computador do golpista. Foi então que descobriu algo incomum. Esse grupo havia instalado câmeras de vigilância. Isso foi surpreendente, pois a maioria dos call centers com CCTV costuma ser grande, com pelo menos 30 ou 40 funcionários, como em outros casos que o hacker havia investigado. No entanto, esse escritório era diferente, contando com apenas 6 ou 7 pessoas operando em uma sala relativamente pequena. Ainda assim, as câmeras ofereceram uma visão única da rotina diária desses golpistas. Era possível vê-los comendo, socializando e agindo como se estivessem em um trabalho legítimo. O mais importante, porém, era que poder vê-los e ouvi-los
permitiu ao hacker reunir provas sólidas de suas atividades. Como evidência, um dos golpistas que tentou enganá-lo antes agora estava executando exatamente o mesmo roteiro com outra vítima. Peter Carter was a technician who has introduced virus. Okay, and right now it's with me because you have Trojan and virus in your computer. You have Trojan and virus. Due to which your camera driver has been caught. Como estava ouvindo ativamente a ligação, o hacker decidiu intervir antes que a vítima perdesse dinheiro. Hello? Yeah, hi, is this Robert? Yes. I'm calling you because I believe that you were contacting people from a technical support company. Yes. Yeah, I want to let you know that those people are scammers. Jesus Christ almighty. Yes. What they do is, I don't know exactly how you got your number. I assume you looked up tech support on Google. Is that how you got the number initially that you called? Best Buy, from Geek Squad. Right, so you looked up Geek Squad on Google? Because those guys are not Geek Squad. Felizmente, o hacker conseguiu alertar a vítima a tempo. Mas muitas outras pessoas já haviam sido enganadas antes que ele pudesse intervir. Isso ficou evidente ao revisar as inúmeras imagens baixadas do computador dos golpistas, onde apareciam pagamentos feitos com cartões de crédito e cheques em valores consideravelmente altos. Os montantes variavam de $55 até $12.200. Havia até transações de $1.500 pagas por absolutamente nada. No entanto, uma imagem em particular evidenciava a crueldade desses golpistas. Nela, um homem idoso segurava um cheque, claramente coagido a fazê-lo. Isso era apenas mais uma prova de que esses criminosos não sentiam o menor remorso, independentemente da idade ou situação de suas vítimas. Por essa razão, o hacker não queria apenas identificar os golpistas na Índia, mas também aqueles que facilitavam a lavagem de dinheiro. Processar cheques em nível internacional poderia levantar suspeitas, então os golpistas recorriam a empresas de fachada nos Estados Unidos para que suas vítimas fizessem os pagamentos em nome delas. Havia muitas empresas envolvidas nesse esquema, e embora o hacker tenha apagado seus nomes por razões legais, todas foram denunciadas às autoridades federais dos Estados Unidos, onde estão sendo investigadas. Ele não podia revelar suas identidades, mas o que podia compartilhar era uma ligação telefônica com os proprietários de uma dessas empresas. Rather than keeping my own team, I outsource the team. You outsource it. So there is different companies. Não vou te entediar com o restante da ligação, mas ficou claro que a afirmação do sujeito sobre terceirização era verdadeira. Todas as pessoas com quem ele trabalhava eram golpistas. Uma simples pesquisa no Google revelou que sua empresa já havia estado envolvida em outro golpe anteriormente, especificamente na fraude de suporte técnico da Roku. Isso ficou evidente em uma avaliação pública feita há 4 anos. Mas o mais notável era que o grupo que estava sendo investigado havia cometido um erro crítico. Não apenas utilizavam empresas de fachada nos Estados Unidos, mas também companhias reais na Índia para processar pagamentos com cartões de crédito. 2 pessoas dirigiam a empresa principal Geek Care Online, Jay Paul e Peru. Segundo seu perfil no LinkedIn, era Peru quem figurava como chefe e fundador. Frequentemente, ele podia ser visto em sua mesa através de uma câmera de segurança do call center. Peru também administrava outras 2 empresas, Hijab Trip Private Limited, utilizando-a para processar pagamentos com cartões de crédito, e, curiosamente, HVP Pharmaceutical. A pergunta que surgia era: por que o líder de um centro de golpes administrava uma empresa farmacêutica? A resposta veio de um arquivo encontrado em seu computador, seu documento de identidade indiano, conhecido como Aadhaar. O documento confirmava que ele não era apenas sócio do negócio, mas que sua esposa, Surara, também fazia parte da operação. Surara não apenas estava presente no escritório dos golpistas, mas também desempenhava um papel fundamental na gestão do call center. A partir de seu computador, o hacker descobriu informações reveladoras. Sempre que um agente conseguia enganar uma vítima, ele preenchia um formulário do Google com o nome, e-mail, método de pagamento e valor do golpe. Surara tinha acesso a esses dados por meio de uma planilha, o que ofereceu uma visão mais profunda do alcance da operação. No total, conseguiram enganar mais de 1.500 pessoas e obter aproximadamente $569 mil em um período de 15 meses. Para um call center do seu tamanho, esses números eram impressionantes.
Além de gerenciar a base de dados das vítimas, Surara também era responsável pela conta do Google AdWords. Isso era especialmente interessante, pois o AdWords permite pagar por anúncios que aparecem nos primeiros resultados do Google. O hacker descobriu que sua empresa estava direcionando anúncios para o termo Geek Squad e que, no último mês, esses anúncios foram exibidos para cerca de 9.000 pessoas, a maioria com mais de 65 anos. Mensalmente, eles gastavam entre $2.800 e $9.000 em publicidade. Mas, ao analisar o retorno sobre o investimento, a receita de $569.000 em 15 meses indicava um lucro aproximado de $38.000 por mês após deduzir os custos de publicidade. A margem de lucro era de 645%, um número surpreendente que só é possível em operações fraudulentas. Mas eles não estavam apenas enganando as vítimas, também exploravam seus próprios funcionários. Um e-mail interno revelou o esquema de incentivos. Para cada $500 roubados, os trabalhadores recebiam 250 rúpias, o equivalente a apenas $3. Em outras palavras, os golpistas de baixo escalão ganhavam menos de 1% do dinheiro que roubavam, enquanto os chefes ficavam com 99%. Todas essas informações permitiram ao hacker ter uma visão clara das finanças do grupo, mas ainda restava uma incógnita. Onde exatamente eles estavam localizados? O endereço da empresa na Índia e o endereço IP dos golpistas não coincidiam. Enquanto o IP indicava que estavam em Noida, o endereço comercial registrado apontava para Faridabad. Para investigar mais, o hacker usou o Google Street View e percebeu que os prédios no endereço registrado eram de poucos andares, enquanto o escritório dos golpistas, segundo o que se via pelas janelas, parecia estar em um andar elevado. Ele tentou procurar pistas nos arquivos dos computadores, mas não encontrou nenhuma referência à localização. Nenhum dos dispositivos tinha placas de rede sem fio, o que impedia o rastreamento de redes Wi-Fi próximas para triangular a posição. Parecia um beco sem saída, e o hacker estava prestes a desistir quando, por acidente, encontrou a pista que precisava. Além das câmeras dentro do escritório, havia uma que mostrava o corredor externo. Ao revisar gravações antigas, ele viu um funcionário da limpeza abrindo a porta do escritório ao lado. Embora a câmera não captasse o texto da porta com clareza, quando ele a abriu, foi possível ver um reflexo das palavras no vidro. Ao inverter a imagem, o texto revelou o nome e o logotipo de uma empresa de design de produtos totalmente legítima. Como essa empresa operava apenas na Índia, era pouco provável que seus funcionários soubessem que, ao lado de seu escritório, trabalhava um grupo de golpistas. O mais importante era o endereço dessa empresa, que apontava para um espaço de escritórios compartilhados chamado KJ Noida 1, um complexo de 3 prédios conhecidos como Torre A, Torre B e Torre C. De acordo com as informações obtidas, os golpistas operavam na Torre C. Para confirmar isso, o hacker comparou as imagens da janela com fotos de satélite da área. Em frente à janela, havia um prédio alto e, à direita, um menor, exatamente na mesma posição vista na fachada da Torre C. Com a localização do prédio confirmada, a próxima pergunta era: em qual sala exatamente eles estavam? A empresa de design ocupava a sala 921, o que significava que os golpistas deviam estar na 920 ou 922. Mas nem foi necessário adivinhar, pois o site do complexo incluía plantas dos andares. O mapa mostrou que a sala 921 ficava no final do corredor, enquanto a 922, logo ao lado, coincidia com a posição dos golpistas nas gravações. Se ainda restava alguma dúvida, um amigo do hacker, conhecido como Scammerbyte, estava na Índia durante a investigação e foi até o endereço físico. Do lado de fora, ele conseguiu gravar um vídeo do local, confirmando que o escritório dos golpistas estava exatamente onde havia sido deduzido. So, the call center is over there, and then to the left, basically in this room, then there's like one more room. Then we have like elevators, which are going to different floors. And this is 922. Let's say, like one laptop is there. Oh, nice, it's quite empty. So, hello. So it's, I guess it's this one, because like nobody's there. Like, then, yeah, probably it's this one.
So here's like more, but like this is not the one, I guess. Like proper offices. Like I send my friend if it's the right location, you know. I just tell him, you know, this looks like the one. Maybe it's the one. But can I, like I'll click a picture of that so that he knows, like. I think they work in night. Yeah, probably, yeah. Yeah, they are not available right now. Yeah. So you can do one thing. You can contact someone. Do you have any contact number? Contact details? From them, not, no. No. No contact number. They work in dark mode, no? Like they will not give any contact number. Enorme agradecimento ao seu contato NIP por ter ido fisicamente ao prédio e ao seu parceiro Nano Vender por seu apoio na investigação. Neste ponto, ele já tinha todas as provas de que precisava. A localização exata dos golpistas, os nomes de seus chefes e funcionários, as mulas de dinheiro usadas para lavagem e as empresas que operavam na Índia. A fase de observação havia terminado. Agora era a hora de agir. A primeira coisa que o hacker fez foi entrar em contato com as vítimas anteriores. Ele enviou um e-mail detalhado explicando que haviam sido enganadas e fornecendo instruções precisas sobre como poderiam tentar recuperar seu dinheiro. Embora muitas pessoas não tenham respondido, possivelmente porque não verificam regularmente seus e-mails, houve uma resposta em particular que chamou a atenção. Tratava-se de uma mulher de aproximadamente 70 anos, que relatou que os golpistas se aproveitaram de sua vulnerabilidade após o falecimento de seu marido. No entanto, graças ao alerta do hacker, ela conseguiu entrar em contato com seu banco, abrir uma disputa e recuperar seu dinheiro. Apesar do desfecho positivo, ficou evidente que esses criminosos se aproveitavam de pessoas em situações de extrema fragilidade. Mas também ficou claro que não era suficiente alertar as vítimas depois que elas já haviam sido enganadas. Era necessário encontrar uma forma de prevenir esses crimes antes que acontecessem. A solução era simples, mas eficaz: um ataque de inundação de chamadas. Esse método consistia em sobrecarregar o sistema telefônico dos golpistas, enviando dezenas de chamadas automáticas a cada segundo, bloqueando todas as suas linhas e impedindo que pudessem entrar em contato com novas vítimas. E como toque final, toda vez que um deles tentasse atender, em vez de encontrar uma vítima desavisada, seria recebido por um estrondoso ruído de gritos insuportáveis. Isso não apenas interromperia sua operação, mas, com sorte, os faria reconsiderar suas escolhas de vida. 1, 2, 3. It started. Okay, that's great. I don't know any of that's very good. O hacker continuou inundando suas linhas telefônicas por um tempo considerável, mas, eventualmente, os golpistas perceberam que tentar conter a avalanche de chamadas era inútil. Em uma tentativa de minimizar o dano, desligaram seu número de telefone e passaram a focar apenas nas vítimas com as quais já estavam em comunicação. No entanto, isso não seria suficiente para escapar. Determinado a sabotar completamente a operação deles, o hacker passou para o próximo nível: interromper sua conexão com a internet. Isso não apenas cortou suas chamadas telefônicas, mas também desconectou as sessões remotas que tinham ativas com suas vítimas, impedindo-os de continuar manipulando-as e roubando mais dinheiro. Mas os golpistas não demoraram a perceber que algo estava acontecendo. Depois de suportar a inundação de chamadas e a interrupção da conexão, começaram a suspeitar que estavam sendo vigiados. Sua reação imediata foi direcionar a atenção para as câmeras de segurança do centro de operações, conscientes de que alguém provavelmente havia acessado seu sistema. Como era de se esperar, no dia seguinte, os golpistas tomaram medidas drásticas. Desconectaram todas as câmeras de segurança e nunca mais as reativaram. Parecia uma tentativa desesperada de apagar qualquer vestígio de evidência que pudesse ser usada contra eles. No entanto, cometeram um erro crítico. Esqueceram seus computadores. Todas as suas informações ainda estavam lá, acessíveis e comprometidas.
Com o trabalho praticamente concluído, o hacker decidiu que era o momento de fazê-los saber o que havia acontecido. Diante de suas próprias telas, ele revelou seus nomes reais, seus dados pessoais e tudo o que sabia sobre sua rede de golpes. Calling support. How may I help you? Yeah, who am I talking to? Is this David from Geek? It's David? Are you sure your name's David? Yeah. Your name is David. Because I'm 90% sure that your name is not David. In fact, I know it's not David. May I know what is your concern, sir? Yeah, your name's Sindhu, and I know everything that you've been up to. May I know what is your concern? Yeah, my concern is that you're in a scam call center, Sindhu. So let me ask you a few questions. Firstly, how did you join this scam call center? And how much do you get paid? Thanks for holding the line. Yeah, who am I speaking to? Who's this? This is Edward. Yeah, I'd like to speak to Praful, please. I believe I was just speaking to Sindhu. Who are you? Who am I? I'm somebody who's been investigating your scam call center, and I want to ask some questions. I'm gonna be real with you, okay? I know everybody in your office. I know Shashi, Sindhu, Sparsh, Devesh, everybody in your office, okay? I know Praful, Sarika. I know you're in the Noida 1 building. I know the room that you're in. So just give it to Praful, because you're not going to be able to answer any of the questions I'm going to ask. No, you are not calling at the right place. I'm not? I think. I'm not calling at the right place? Yeah. So do you know what the KLJ Noida 1 building is? Do you know Unit 922? You ever heard of that? No. You've never heard of Unit 922 before? No, sir. Really? Right now you are connected with the call. Yeah. So you've never heard of Unit 922, and you've never heard of Story Design. You know, we sent somebody up to your building. You know that, right? Somebody took photos of your office. I think you know what Unit 922 is. Depois disso, eles desligaram o telefone, mas ainda assim foi possível capturar este áudio de suas reações ao descobrirem que haviam sido hackeados. सर वही आया है बाकी आपका नाम जानता है बोला सीधा 922 नंबर से आप लोग यूनिटी 1 से बात कराओगे तो फोन से बात कीजिए Well, I don't know who you are. I don't know whom you are talking about, but let's if you need to talk to us you can come and meet us directly. हाँ लास्ट टाइम मैं ये बताने वाला था कि बाहर से किसी से मेरे को पता लगा था कि कोई यहाँ पे आके फोटो खींचे गया था तो मुझे यही कस्टमर लग रहा है. Parece que esse grupo de golpistas ficou bastante chocado com o que o hacker disse. Se você gosta desses vídeos, considere deixar um like